Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença aqui na live. Nessa aula de hoje, a ideia é falar sobre o artigo 24 da emenda 103. O artigo 24, para quem não está ligando a pessoa ao nome, é aquele famigerado dispositivo que trata das regras de acumulação de pensão por morte, deixado por cônjuge ou companheiro e aposentadoria, seja de regime geral ou de regime próprio. Aliás, é importante fazer essa observação porque, embora nessa live foco seja o RPPS, que eu considero aqui o mapa do tesouro da advocacia previdenciarista, uma vez que é um nicho ainda pouco explorado, e há uma demanda muito grande, principalmente em razão da emenda 103, mas apesar do tema da live ser o RPPS, o artigo 24 ele tem uma aplicação mais geral, ele se aplica para o regime próprio, para o sistema de proteção do militar e também para o regime geral. Tá? Então, vamos tratar de um camarada que gera interesse para toda a comunidade, né? Para todos os segurados, para todos os dependentes, para qualquer regime previdenciário. Tá bom? Talvez vocês estranhem, porque o vídeo está na horizontal, e isso eu fiz para poder tornar mais confortável para vocês a leitura, uma vez que lá na frente eu tenho alguns slides, de repente até a gente vai usar Excel, imagina, vertical não dá. Instagram não foi feito para isso, Instagram foi feito no modelo vertical, né? E não dá para fazer slide em modelo vertical, senão ia ficar muito superficial, ou a gente ia ficar só no bate-papo mesmo. Então, eu nem diria que isso aqui é uma live típica, né? É uma aula-live, é uma aula com uma live. Então, eu tive que aqui arrumar algum artifício para poder usar essa plataforma, que é incrível, todo mundo está por aqui, mas que desse algum suporte pedagógico interessante. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou já aqui compartilhar esses slides com vocês. Eu queria fazer um esforço sobre a evolução histórica do sistema, né? Bom, eu diria que a gente teve, em termos de previdência, 3 grandes reformas, então 3 emendas tratando de reformas previdenciárias e 3 emendas tratando de ajustes. Então, 6 emendas que de alguma forma trataram de direito previdenciário, de previdência social, né, do nosso seguro social. As 3 reformas, né, pela sua abrangência, foram a emenda 20, a emenda 41 e a emenda 103, a última, né? Vou colocar minha câmera aqui, fica mais fácil para que vocês vejam. Tá bom? Então tá aí. Emenda 2098. Eu diria que a emenda 20, assim, sendo bem sintético mesmo, né? Um resumo do resumo. O grande foco da emenda 20 foi evitar as aposentadorias precoces. Bom, na verdade, a PEC que resultou na emenda 20 queria muito mais. Mas ao longo da sua tramitação no Congresso, uma tramitação longa, quase 4 anos, ela foi muito desidratada, né? Foi muito descaracterizada. Mas o que sobrou, no final das contas, pensando aqui em servidor público, foi uma dificuldade maior para se aposentar. A antiga aposentadoria por tempo de serviço virou tempo de contribuição, o regime passa a ser contributivo, e além do tempo de contribuição, se exige idade mínima, tempo no cargo público, tempo no serviço público. Mas os grandes pilares do RPPS eles continuaram, que eram integralidade e paridade. Porém, esses pilares foram balançados com a emenda 41 de 2003. A emenda 41, diferente da emenda 20, é uma emenda centrada no regime próprio. É um remendo. Aquilo que não se conseguiu fazer com a emenda 20, até por conta da oposição da época, conseguiu se fazer no primeiro ano de mandato do presidente lá em 2003. Então a emenda 41, ela extingue a integralidade, claro, preserva para quem já tinha direito adquirido, ou dá regras transitórias cumprindo alguns requisitos. Mas a regra acaba com a aposentadoria integral, acaba com a paridade também, que é critério de reajuste, e possibilita a instituição de contribuição sobre aposentadoria e pensão, que no regime geral nós não temos. A emenda 41 realmente ela foi muito dura, tanto assim que vieram 2 emendas para atenuar os seus rigores.
Então, as emendas 47 de 2005 e 70 de 2012 não foram reformas, foram, para mim, ajustes, sabe? Aparou arestas. Agora, tivemos uma outra reforma, e essa reforma mais abrangente de todas elas, mais profunda, muitas vezes dolorosa, que é a emenda 103. Bem, a emenda 103 trouxe esse artigo 24 que nós vamos ver. É importante, quando você analisa a emenda 103, perceber que há disposições nela que se aplicam indistintamente a todos os entes federativos. Há disposições que são aplicáveis tão somente para a União, por exemplo, a alíquota lá de 14%, progressividade, é só para o servidor federal. Artigo 4º, artigo 10, né, disposições transitórias, regras de transição para o servidor federal, só para o federal. Agora, há disposições que são apenas para os entes nacionais, estados, DF, municípios. Por exemplo, por referendo, eles podem... referendo do governador, referendo por meio de lei, né, iniciativa do governador ou do prefeito, são referendadas algumas alterações lá da Constituição e a partir desse momento, então, entra em vigor tais alterações. Bom, esse é um papo muito longo, não foge aqui o contexto. Mas, enfim, então nós temos no artigo 103, na emenda 103, essas regras, né? Regras que são aplicáveis a todos os entes, regras específicas da União e regras para estados, DF e municípios. O artigo 24 da emenda 103 é uma regra que se aplica para qualquer ente. E tome muito cuidado com isso, porque eu diria assim, medianamente as pessoas sabem que com a emenda 103 há disposições que são auto-aplicáveis para o servidor federal e para o segurado do regime geral. Por exemplo, a regra de cálculo de pensão por morte. Servidor federal ou segurado do regime geral falece a partir de 13 de novembro de 2019, data de publicação da emenda 103, a regra de cálculo já se conforma ao artigo 23 da emenda. Agora, isso não se aplica necessariamente a outros entes. Na verdade, não se aplica aos outros entes porque é uma regra específica para servidor federal e segurado do regime geral, né? Perfeito? Porém, o artigo 24, que vem logo a seguir, ele é uma regra para qualquer ente. Então quer dizer que, imagine que uma pessoa estava aposentada, regime geral, regime próprio do Estado, da União, não importa. Vamos imaginar um regime próprio do Estado do Paraná, antes da emenda. Ficou viúva ou viúvo após a emenda. A regra nova de acumulação de aposentadoria e de pensão deixada por cônjuge será aplicada a essa pessoa? Sim. É possível que esse artigo 24 incida sobre benefícios já concedidos? Sim. Se um dos benefícios, o fato gerador, aposentadoria e pensão, for após a emenda e a pessoa desejar acumular, mesmo benefício pretérito, antes da emenda, ele pode entrar nessa conta. A pessoa pode não solicitar o benefício. Veja, e servidor do Estado do Paraná, não era servidor federal, não era do regime geral. Então, o artigo 24 é uma regra ampla para qualquer ente, seja servidor público, Estado, DF, município ou União, seja segurado do regime geral, ou seja mesmo pensão ou proventos na atividades militares. Todo mundo entra nessa conta. Tá bom? Então isso é muito importante para que isso fique claro logo. É possível até que um Estado ou município não tenha ainda se adequado à emenda 103, não tenha alterado a sua Constituição Estadual ou sua lei orgânica municipal. É possível, mas o artigo 24 independe disso. É uma norma de eficácia plena. Perfeito? Aplicabilidade imediata. Bem, então vamos ver o artigo. Vamos ver aqui com bastante cuidado. Diz aí, ó, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. Temos que focar isso. A vedação é acumular mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro. Se não for isso, não tem vedação.
Então, exemplo, um casal segurado no regime geral, de regime próprio com regime geral, ou militar, morre. O filho poderá receber 2 pensões por morte? Sim, porque o instituidor não é cônjuge ou companheiro, são os pais, por exemplo. Então, nesse caso, a vedação aqui não se aplica. Perfeito? Tá. Então, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. No âmbito do mesmo regime. Opa, então, a contrário senso, se for de regimes distintos, pode acumular. Sim. Então, caso típico. O marido morreu. Ele era segurado do regime geral e servidor do estado do Tocantins, por exemplo. A viúva poderá receber 2 pensões? Sim. Ah, mas é vedado acumular. Sim, é vedado acumular no âmbito do mesmo regime, mas aí regime distinto. Então, o regime geral e o regime próprio do estado do Tocantins. Nenhum problema. Então, pode. Então, vamos pegar uma outra hipótese. Digamos que faleça essa pessoa, mas ela era servidora federal e do Tocantins também. Era um médico. Era cargo público acumulável. Tá? Então, esta pessoa tinha 2 regimes de previdência, 2 regimes próprios. O regime próprio da União e o regime próprio do estado do Tocantins. Morreu. Ela pode acumular mais de uma pensão? Aí não. O que ele diz? Do mesmo regime, ressalvadas as pensões do... Desculpa, deixa eu refazer o exemplo. Este servidor, ele era servidor do estado do Tocantins. Ele tinha 2 matrículas lá. Ele era médico, por exemplo. Tá? Ou professor técnico ou científico, enfim. Ele acumulava cargo público. Tá? Tá. Aí o que acontece? Ele morre. Ele está no mesmo regime. Não é aquele exemplo anterior que o regime era distinto. Era regime geral e Tocantins. Não. Ele é do estado do Tocantins. Cargos acumuláveis. Ele morre. É possível que a viúva cumule pensão? Sim. Continua a redação. Ressalvadas as pensões do mesmo instituidor, foi o caso, decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37, é o 3716 da Constituição Federal. Aí pode. Pode. Agora, a contrário senso, e se ele fosse, por exemplo, servidor do estado do Tocantins e servidor de Palmas, cargos públicos acumuláveis, ele era médico em um e médico no outro. Eram regimes distintos, mas é o mesmo instituidor. Aí ela não tem direito à pensão por morte. Então, você vai destrinchando esse artigo 24 e você vai percebendo esses detalhes. O que você pode e o que você não pode. Perfeito? Bom, então as conclusões iniciais. É possível a acumulação de pensão por morte deixada por instituidores que não sejam cônjuge ou companheiro. Perfeito? A vedação é ser cônjuge ou companheiro. Então, o que não é isso, a contrário senso, não há vedação. É possível a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de regimes distintos. Sim, ele era do regime geral e do regime do estado do Tocantins. Ou era do regime... ou era do regime próprio de Tocantins e do regime próprio de Palmas. Nenhum problema, tá? É possível pensão por morte, acumulação deixada por cônjuge ou companheiro do mesmo regime. Então, por exemplo, se fosse de Palmas ou do Tocantins, cargos acumuláveis, aí é possível. Aí é possível. Agora, olha uma coisa que não é possível. Vamos lá. A mulher era casada lá com um servidor do estado do Tocantins. Morreu. Passou a receber pensão por morte. Se casou novamente. O atual marido também é servidor do Tocantins, como era o primeiro. Ele morre. Ela pode acumular as 2 pensões? Não. Por quê? Porque não é o mesmo instituidor. Este segundo marido é também do regime próprio do Tocantins, como o primeiro. Se fossem cargos acumuláveis do mesmo instituidor, perfeito. Mas diferentes pessoas, não. Pode parecer assim piada, né?
mas valeria muito a pena essa pessoa, essa viúva, né, já se recuperando do luto, e conhece esse novo servidor do Tocantins e pergunta a ele: vem cá, você o que faz da vida? Ah, eu sou servidor. De onde? Ah, do Tocantins. Cara, você não é muito interessante para mim não, porque se você morrer, eu não vou ganhar pensão por morte. Se você fosse do município de Palmas, do regime geral ou de outro regime próprio, ou militar, ótimo, eu poderia acumular. Nesse caso, eu não posso acumular, não quero nada com você. Tá? Então, é isso que a gente vai extraindo desse artigo 24, essas conclusões. Tá bom? Pessoal, tá indo bem? Tranquilo aí? Tá bom. Existe um delayzinho entre a minha fala e a de vocês, né? Mas vamos embora. Bem, uma coisa muito importante desse artigo 24 são os redutores, ou talvez melhor chamar de escalonamento. Acontece o seguinte: você vai poder acumular a pensão e aposentadoria, como nós estamos vendo aqui, elege-se um benefício mais vantajoso, maior, de maior valor, e você receberá uma parte dos demais. É possível que esses demais sofram redução. É possível ou é certo? É possível. É possível. É capaz também que você não tenha redução, a gente vai ver nisso, tá? Bem, o redutor ou escalonamento, ele é trazido nesse parágrafo 2º do artigo 24, tá? Mas antes de vê-lo, vamos dar uma olhadinha no parágrafo 1º. Será admitida nos termos do parágrafo 2º, ou seja, se houver mais um benefício, se é que está acumulando, você elege o mais vantajoso e vai receber uma parte dos demais. Então, é possível que tenha redução? Sim. Então, será admitida a percepção de mais de pensão, mais de aposentadoria e pensão, mas é possível que tenha um redutor. Bem, e aqui nós temos 3 incisos. 1, 2 e 3. Pessoal, a primeira vez que eu li esses incisos, eu pensei assim: será que eles são meramente explicativos, de realce, ou para deixar claro que você pode, para ninguém cogitasse que você não poderia? Veja só, eu parto do caput. O caput é a cabeça. E o resto é penduricalho, pertence àquele cérebro, né? Pertence àquela cabeça, pertence àquela inteligência. Qual é a inteligência? A inteligência que a gente extrai do caput é que é vedada a percepção de mais uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro. E as ressalvas lá que a gente viu. Essa é a vedação. Ora, se não está na vedação, o resto pode. Por exemplo, aposentadoria e pensão, né? Pensão por morte do sistema de proteção militar com pensão do regime geral, de regime próprio, ou inatividade militar com aposentadoria de regime... Inatividade militar com pensão por morte do regime geral, de regime próprio, pode. Então, qualquer outra combinação pode. Então, para mim, até, numa primeira leitura, esses incisos não me diziam muita coisa. Eles eram assim mais descritivos, de realce, né? Para ficar claro que você poderia acumular. Então, olha o que ele diz aqui para gente. Ó, vamos pegar o primeiro inciso. Será admitida a acumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. Sim, o caput já diz isso. De um regime com pensão concedida por outro regime de previdência. Ou com pensões decorrentes dos militares. Tá, então eu posso. Aliás, lá na Lei 8.213, só para a gente ficar, que é mais conhecido, né, o regime geral, lá no artigo 124, inciso 6, não se permite, já é vedado, receber mais uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, do regime geral. No regime geral, nós já temos essa vedação desde a Lei 8.213, tá? Permitindo escolher a mais vantajosa. Aqui eu tenho uma norma constitucional, né? Tá, então posso receber pensão de cônjuge ou companheiro de um regime com pensão de outro regime ou dos militares. Perfeito. Mas é possível que essa acumulação se submeta ao escalonamento, que está no parágrafo 2º. Perfeito? Bom, deixa eu aproveitar que eu estou com a minha canetinha aqui. Tá, então não se esqueçam que aqui eu tenho escalonamento. Muito bem. O que mais que eu posso acumular? Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, sempre é isso. De um regime
com aposentadoria concedida no âmbito do regime geral ou de regime próprio, ou com provento nas atividades militares. Sim, então, pensão por morte na minha condição de dependente de um regime, com aposentadoria do regime geral ou de um regime próprio, ou mesmo dos militares, né? O provento na atividade militar. Então, por exemplo, vamos imaginar que um homem casado com uma mulher, essa mulher é militar. Esse homem se aposenta, a sua esposa morre. Então ele pode receber aposentadoria com a pensão do militar? Pode receber, não tem problema nenhum. É possível que haja redução. Temos que olhar o parágrafo 2º. E, finalmente, pensão decorrente de atividade militar com aposentadoria de regime geral ou de regime próprio. Nenhum problema, né? Então, qual é a lição que eu extraio desse parágrafo 1º? Ele acaba sendo expletivo porque o caput não veda essas acumulações, só que com a ressalva que nós temos que observar o parágrafo 2º. Para mim, é o grande destaque desse parágrafo 1º, observar o escalonamento do parágrafo 2º. Tá bom? Então vamos lá, vamos ao parágrafo 2º. Ele também é meio complicadinho. Nas hipóteses de acumulações previstas no parágrafo 1º, tá, eu posso acumular o que está no primeiro, mas é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso, digamos, que seja acumulação de 2, 3, 4 benefícios. Eu vi um exemplo de uma aluna que a sua cliente ficou viúva pós emenda e eram 5 benefícios. 5 benefícios. O marido era médico, ele tinha 2 aposentadorias pela União, era segurado do regime geral e ela tinha 2 aposentadorias também, uma do Estado e outra do regime geral. Então ela poderia acumular 5 benefícios? Sim. Só que ela teria que entrar aqui nesse parágrafo 2º. Então, elege-se o benefício mais vantajoso, integralmente, não tem nenhuma redução. Deixa eu fazer uma observação aqui importante. O parágrafo 2º, quando vai falar em valor integral, ele não está tratando do cálculo do benefício. Ele está tratando da regra de acumulação. Então, você calcula o benefício, todos os benefícios, aposentadoria e pensão, ou pensões por morte, e depois elege o mais vantajoso e os menos vantajosos vão entrar aqui no parágrafo 2º. Repito, aqui quando se fala em integral, não tem nada a ver com o cálculo do benefício em si. Primeiro calculo o benefício, vejo quais são os benefícios, elejo o maior e vou receber uma parte dos demais. Tá bom? É importante isso. Bom, então, uma parte de cada um dos demais benefícios apurada acumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Aqui eu tenho as faixas, pessoal. Olha. As faixas são indexadas em salários mínimos. Então, a primeira faixa é o seguinte. Você vai receber 60% do valor que excedeu um salário mínimo até 2. Tá. E até o mínimo? Até o mínimo não tem perda. Até o mínimo não tem perda. Teria. A PEC, a famigerada PEC 6, que gerou a emenda 103, tinha uma primeira faixa aí, na verdade, que não era essa. É o seguinte, até um salário mínimo, você acrescia 80%. Então, olha a maldade. Perdia-se 20% do salário mínimo. O Senado teve uma emenda supressiva que acabou com esse inciso 1 e não voltou para a Câmara. Acabou no Senado mesmo. Então, foi bom. No Senado, eliminou-se a primeira faixa, que não era essa aí, em que era até o mínimo. Então, até o mínimo não se perde nada. A perda acontece naquilo que supera, que excede o salário mínimo. Bom, entre 1 e 2 salários mínimos, você perde 40%. Então, acresce 60%. Entre 2 e 3 mínimos, você acresce 40%. Então, você perde 60% do mínimo. Entre 3 e 4 mínimos, você acresce 20%. Logo, você perde 80%. Ele vai corroendo o benefício, tá vendo? E o que supera 4 mínimos, você acresce 10%. Então, você perdeu 90%. Detalhe, no Congresso também inseriram essa faixa. Porque aquilo que excederia 4 mínimos,
não levaria nada para o benefício. Uma tremenda maldade, né? Então, foi bom até o trâmite no Congresso. Eliminou-se a primeira faixa e criou-se essa. Acima de 4 mínimos, você acresce pelo menos 10%. Bom, isso aqui eu transformei num desenho, num escalonamento. Assim, ó. Então, ó, renda mensal do benefício até 1.212, salário mínimo de 2022, não perde nada, leva a 100%. Entre 1 mínimo e 2 mínimos, leva 60%. Entre 2 e 3, leva 40%. Entre 3 e 4 mínimos, leva 20%, não é isso? E entre o maior, o que excede 4 mínimos, você acresce 10%. Perfeito? É isso que foi trazido. Deixa eu tirar aqui não funcionou. Só um minutinho, gente. Tem um chabuzinho aqui. Consegui. Show? Bom, então é isso. Vamos fazer. Pera, deixa eu ver onde que eu estou. Isso. Vamos fazer um exemplo numérico aqui. Vou fazer um exemplo numérico. Tá aparecendo para vocês, né? Uhum. Então, ó. Nesse meu exemplo, eu tenho um casal. Vamos imaginar que ele fosse servidor federal aposentado. E ela, eu coloquei embaixo porque se colocasse ele do lado poderia atrapalhar um pouco a visão de vocês. E ela, a Reni, era aposentada pelo Estado. Qual Estado? Não interessa, aposentada pelo Estado. Aí vamos supor que o Rui tenha falecido após a emenda 103. Essas regras que a gente está vendo aí, pessoal, só tem sentido quando um dos benefícios, pensão ou aposentadoria, tiver fato gerador após a emenda 103. Então, supondo que o Rui se aposentasse e morresse depois da 103, eu olho para a Reni e a Reni quer acumular aposentadoria e pensão deixada pelo Rui. Pode, é possível acumular os dois benefícios. Tá, e aí nós sabemos o seguinte, vai eleger o mais vantajoso. Qual é o mais vantajoso? E alguém fala assim, o mais vantajoso é a pensão. Quem disse? 15 mil reais é o valor da aposentadoria. Primeira coisa é determinar o valor da pensão. Pois é, o Rui é servidor federal. Para o servidor federal, é aquela regra igual do regime geral, é o artigo 23 da emenda. Então, o que acontece? Morreu pós-emenda, aposentado, a referência para o cálculo da pensão por morte é a aposentadoria. Perfeito? 50% de cota familiar, mais 10 pontos percentuais por dependente. Supondo que só tenha Reni, então 60% de 15 mil reais, que dá 9 mil reais. Não é isso? Então a pensão por morte do Rui é 9 mil. Consequentemente, o benefício mais vantajoso é o provento do Estado. O que o parágrafo 2º do artigo 24 garante? Garante o benefício mais vantajoso integral. Então, os 10 mil reais integrais. E os 9 mil? Os 9 mil vão entrar no escalonamento. E aí, eu fiz aqui para vocês um desenho, né? Deixa eu diminuir aqui a minha câmera, né? Fica melhor assim. Então é o seguinte, eu peguei os 9 mil reais e coloquei nessas faixas. Tá vendo? Coloquei aqui nas faixas. E fui calculando. Você vai vendo, né? 9 mil reais do benefício, né? Esse benefício que ela vai receber, mas não integralmente. Então, até o primeiro mínimo, não tem perda nenhuma, leva 100%. Então, levou, não teve perda. Agora, neste intervalo aqui, que é de um mínimo, perdeu 40%. Então, não levou 1.212, levou 727,20. Na segunda faixa, nesse um mínimo aqui, perdeu 60%. Então, ao invés de levar 1.212, levou 484,80. Na quarta faixa, nesse outro mínimo aqui, só levou 20% dele, gente. Né? Perdeu 80%. Então, de 1.212 virou 242,40.
E o que cedeu 4 salários mínimos? Quer dizer, uns 4.100 e poucos reais, né? Desses 4.100 e poucos reais, só levou 10% dele, 415 reais. E aí você soma. Então deu esse montante. Esse montante é o resultado do escalonamento desse benefício menos vantajoso. Então ela vai ganhar de valor bruto esses 10 mil e os 9 mil viraram 3.081,60. Essa é a renda total. É a renda total bruta. Não se esqueça que nós temos aqui ainda contribuição previdenciária, né? Contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária. No caso da pensão por morte, gente, veja, a pensão por morte que foi paga então pela União, a União Federal aqui pagando a pensão por morte, não haverá contribuição do pensionista. Por quê? Porque até o teto do regime geral é imune. Agora, a RENI, que é aposentada pelo Estado, o Estado vai descontar a contribuição dela sobre o provento, né? Então, aqui é valor bruto, o que a gente está apurando. Claro, também tem imposto de renda. Mas vejam, se o Rui tivesse falecido antes da emenda 103, seria muito mais vantajosa essa acumulação. Primeiro que o cálculo não era esse da pensão, era um cálculo mais vantajoso. E segundo que não haveria esse escalonamento que houve aqui, que gerou uma perda tremenda. Quer dizer, de 9 mil, ele virou 3 mil, quer dizer, 1/3 praticamente. Fiz um caso aqui para a gente pensar. Olha só. Ana era servidora aposentada pelo Estado do Rio de Janeiro e também jubilada pelo regime geral. Aposentada pelo regime geral. Agora, em 2022, ela veio a óbito e ela recebia 20 mil de aposentadoria pelo Estado e 4 mil pelo regime geral. Tinha o Flávio, que era seu esposo, ele era aposentado por São Paulo e tinha provento de 15 mil reais. Responda. Qual o benefício mais vantajoso? Qual o valor da renda bruta total, né, de Flávio? E qual o valor da contribuição previdenciária? Assim, são perguntas corriqueiras que os seus clientes farão. E aí você tem que estar habilitado para responder isso. E nem sempre é muito fácil, porque a emenda 103 trouxe um grau de dificuldade bem grande, uma vez que os entes podem regular de forma diferente. Como é a contribuição, como é o próprio benefício. Vocês viram, Rio de Janeiro, a regra de cálculo de pensão não mudou. Da União mudou, do regime geral mudou. Então, assim, não dá para que você tenha assim, uma onisciência sobre o regime próprio. Tem que estudar, tem que se dedicar, né? Bem, para tentar resolver esse caso aqui, eu vou fazer uso de uma planilha Excel. Deixa eu puxar aqui. Aliás, cadê meu Excel? Que ele estava por aqui, ele sumiu. Vamos ver se eu acho aqui. Tá aí, né? Apareceu o Excel. Ó, tem o caso aqui então. A Ana... Deixa eu só restaurar aqui, pessoal, porque eu não posso perdê-los de vista. Tá muito tenso? Já estou vendo gente chamando Jesus aí. Pois é. Então, olha só esse caso. Poderia ser um caso de um cliente teu. Então, eu tenho, ó, a Ana era aposentada do Estado do Rio de Janeiro, ganhava 20 mil, era aposentada do regime geral ganhando 4, e o Flávio era do Estado de São Paulo, aposentado ganhando 15. Certo? Tá bom. Então, a Ana morre. Vamos matar a Ana. Tadinha da Ana. Mas antes ela do que eu... eu tinha até um negocinho aqui para indicar uma morte de uma forma mais bacaninha. Deixa eu ver onde eu botei. Sumiu. Deixa eu ver se tá aqui embaixo. Ah, sumiu. Não tem problema. A Ana morreu, né, gente? Bom, vou inserir aqui o passamento da Ana. Acho que aqui eu tenho. Tem vários exemplos, tá, pessoal? Não dá para falar deles todos. Mas eu prometo, em outra oportunidade, falar deles. Mas vamos lá. A Ana... Deixa eu inserir aqui uma ilustração. Só para a gente marcar que a Ana foi embora. Vamos ver se eu encontro isso aqui. Nuvem. Beleza.
Achei aqui uma nuvem. Então a Ana subiu. Tá? A Ana morreu. Aqui a Aninha morreu. Bom, então eu tenho que olhar agora qual é o valor da pensão por morte deixada pela Ana. A Ana era servidora do Rio de Janeiro, né, gente? 20 mil. Morreu pós-emenda. Quer dizer, pós-emenda. Independentemente do Rio de Janeiro ter se adequado ou ter reformado a sua previdência, tá? O artigo 24 ele tem uma aplicação independente do ente federativo ter mudado a sua legislação interna, tá bom? Mas, vamos lá. O Rio de Janeiro mudou a sua legislação interna, mas não mudou a regra de cálculo de pensão por morte, continua como antes. Então, como é que vai ser? Quando ela morreu, ganhava 20 mil. Até o teto do regime geral, que esse valor aqui não perde nada. O que supera o teto acresce 70%. Então aqui, seguinte, ó, eu vou fazer, vai ser isso aqui, que é o teto do regime geral, mais o que excede o teto, ou seja, 20 mil menos o teto, né? O que excede isso aqui, acresço 70%. Perceberam aí a continha? Até o teto não perde nada, o excesso acresce 70%. Então, os 20 mil de aposentadoria viraram 16.126 de pensão. Claro, já está ganhando da aposentadoria deixada pelo Estado de São Paulo. E o regime geral? Ela estava aposentada no regime geral ganhando 4. Como é que é o regime geral? É o artigo 23 da emenda. 50% de cota familiar mais 10% para o dependente. Minha hipótese só tem o Flávio como dependente. Se eu colocasse um filho, que seria um outro exemplo, seria bem mais complexo até. Então, como é que fica? No regime geral, né? 50% mais 10% por dependente, na verdade 10 pontos percentuais, vezes o valor da aposentadoria que a segurada recebia. Então, os 4 viram 2.400, certo? Flávio poderá acumular esses 3 benefícios. Mas se um deles foi após a emenda 103, entra lá no artigo 24. Qual é o mais vantajoso? O mais vantajoso é esse aqui, ó. Então, eu vou frisar aqui. O mais vantajoso é esse. Vou botar aqui esse amarelinho. Perfeito? Então, vamos ver aqui, ó. Pensão por morte do Estado do Rio de Janeiro. É esse montante, certo? Pronto. Valor integral, não tem nenhum redutor. Agora, vamos lá. Vamos para aposentado no Estado de São Paulo. Os 15 mil vão virar quanto? Aí, gente, eu fiz uma tabelinha que está aqui, tá? É uma outra tabelinha. No meu curso eu ensino a fazer, quando alguém me atura. E os 15 mil, vamos botar os 15 mil aqui, ó. Botei os 15 mil. Os 15 mil viraram 3.681,60, tá vendo? Olha que perda, né? Tá bom, então, vamos copiar aqui. Vamos copiar esse valor. Ó. Tá bom? E os 2.400? Os 2.400, coloco aqui também, na minha tabelinha. Não vou fazer de cabeça, né? Nem na mão. Os 2.400 viraram 1.924,80. Copio, Ctrl C. E pá. Show? Tá, então, a renda mensal do benefício, né, dos benefícios, deu 21 e tanto. Vamos ver em relação à contribuição? Bom, imunidade. Artigo 40, parágrafo 7º da Constituição. A contribuição... Desculpa, gente. Artigo 40, parágrafo 18 da Constituição. A contribuição só incidirá sobre proventos de aposentadoria e pensão que superar o teto do regime geral. Essa é a regra. Então, qual é o teto do regime geral? É esse valor. O Estado do Rio de Janeiro vai pagar de bruto de pensão esse montante, 16 mil aqui. E vai descontar quanto de contribuição? Bom, até o teto não desconta nada, até o teto do regime geral, até esse valor. Então, qual é a base contributiva? A base contributiva é este valor menos este.
Essa é a base. Que dá quanto? Dá 9 mil e pouco. Mas eu não quero a base, eu quero a contribuição. Então vamos editar. Qual é a alíquota que o Rio de Janeiro utiliza? Alguém sabe aí qual é a alíquota do Rio de Janeiro? Meus alunos sabem, hein? Qual é a alíquota, pessoal, do Rio de Janeiro? Quantos por cento? Progressiva? 11, 14, 15? Tem como apurar? 14%. 14%. Rio de Janeiro, desde 2017, é de 14%. Não mudou a alíquota. O município do Rio mudou. Era de 11%, passou para 14%. Mas o estado é 14% desde 2017. Então, ó, essa é a contribuição que o estado do Rio de Janeiro descontaria da pensão do Flávio. Logo, o líquido, claro, sem imposto de renda, óbvio, né? Tem os impostos de renda. Senão gera uma complexidade maior aqui ainda. Então, essa é a diferença, certo? É o líquido sem considerar imposto de renda. Vamos pular o estado de São Paulo. Vamos para RGPS. Gente, no RGPS não há contribuição sobre aposentadoria e pensão, porque no regime geral é o próprio teto, né? E no regime geral eu não vou me aposentar acima do teto. Então, no regime geral, não há contribuição previdenciária. Então, vai ser esse valor mesmo aqui, a pensão bruta. Certo? Bom, agora vamos para São Paulo. E aí, como é que é São Paulo? O estado de São Paulo. O estado de São Paulo alterou a sua legislação interna em março de 2020. E aí, pessoal, não tem como você colocar 2.000 regimes próprios na sua cabeça. Vai consultar o estado de São Paulo. Ainda bem que o estado de São Paulo tem lá o STPrev, que é bem organizado, inclusive o site. E aí, eu fui fazer essa consulta, né? Fui fazer essa tarefa. Então, ó, isso aqui eu busquei lá do próprio RPPS de São Paulo. Tá aqui. São Paulo é meio cruel para contribuição. Por quê? Porque aquilo que supera o salário mínimo já sofre incidência de contribuição. Ah, é? É. Vocês viram que no estado do Rio de Janeiro a contribuição é sobre o que supera o teto, 7 mil. Aqui é o que supera 1.800. Pois é. Então, até o mínimo nada, ele fala isento, mas é imune. Entre o mínimo e 3.400 e pouco, que não é número de salários mínimos, 12. Entre 3.000 e pouco até o teto, 14. E o que supera o teto, 16. Como é que faz essa conta? Ou eu faço na mão, ou eu, que não sou bobo nem nada, já vou desvendar aqui uma tabelinha que eu fiz para São Paulo. Está aqui a tabelinha. E aí você vai aprender a fazer isso no curso. Então, São Paulo quanto foi? Aqui, né? 3.000 e pouco. Vou pegar esses 3.000 e pouco, vou colocar aqui. E os 3.000 e pouco viraram quanto? 351. Não dá pra gente para saber qual é a alíquota. Bom, dá para saber qual é a alíquota nominal, alíquota efetiva, mas não importa. Aqui, ó, eu simplesmente vou pegar essa contribuição, tá? R$ 300,51. R$ 300,51. Logo, líquido vai ser isso menos isso. Não perdeu nem tanto, né? Porque de 21.700 foi para 21, foi para 20 e cento e pouco. Então perdeu aí quanto? R$ 1.600 mais ou menos, né? Então esse é o valor do rendimento bruto, somando aposentadoria e pensão. É assim que funciona. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas você tem que dominar essas caixinhas, né? Como se calcula a pensão, como se calcula a contribuição. E se eu tivesse um dependente aqui, opa, já mudaria tudo. E se eu tiver um dependente, poxa, eu tenho esse redutor para a pensão do cônjuge, mas eu não tenho para o filho, por exemplo. O escalonamento não se aplica para quem não seja cônjuge ou companheiro. Então, eu até quando fui bolar esses exemplos na prática, eu fiz assim, depois, não, peraí, tem um detalhe aqui. E aí eu validei isso, inclusive na portaria 1467. Então, essa é a ideia. Tranquilo, gente? Isso, 14%, vocês estão dizendo aí. Bom, eu vou abrir para perguntas de vocês, mas antes, deixa eu dar 2 recadinhos aqui. Um é do livrinho nosso que saiu, né?
do Fábio, eu e a Melissa, sobre a 27ª edição, sabe agora, início de agosto, pela editora Ímpetus. Então tem tudo, tem regime geral, tem regime próprio, está bem atualizadinho. Vou também fazer um convite para o regime próprio, né? Nosso curso que começa na semana que vem, dia 16. São 28 horas de aula, a gente vai tratar de tudo, né? Costumo dizer, olha, a ideia é pegar na tua mão, se você não sabe nada disso, e do zero até o avançado em 28 horas. O que eu acho muito bacana também é que não é uma aula gravada. As aulas ficam gravadas, mas elas são transmitidas ao vivo e tem interação com as pessoas, né? Há várias pessoas aqui que estão vendo na live que vão participar dessa aula, que já participaram de outras turmas. Então, esse network, essa troca, essa amizade que se cria, eu acho assim, fantástico. Todo mundo aprende, todo mundo ensina ali. Eu sou fã dessas turmas, sou fã dos meus alunos. Bom, lá nesse curso, então, a gente analisa tudo que envolve regime próprio, praticamente, a evolução legislativa, requisitos para se aposentar, desde como era em 88 até como chegou agora, passando por todas as emendas, como se calcula o benefício, como se contribui, ativo, aposentado, pensionista, a regra de acumulação, né? Eu vou trazer outros exemplos sobre esse artigo 24 lá, com mais detalhes, e jurisprudência e casinhos que vão surgindo e a gente vai colocando lá, né? Tá? O curso, você pode ou entra aí no meu Instagram e ali no link, né? Você clica, ele cai aí numa paginazinha, tá aqui, ó. Talvez já vá sumir esse vermelho, né? Que o aulão acaba hoje, né, pessoal? Tá bom? Ou então você clica aqui, kerlibach.com/rpps turma 6. Show? Aqui é a plataforma, para quem não conhece, é a plataforma tipo Netflix, né? Então aqui eu tenho 2 cursos lá, a RPPS vai ser um deles, mas só para pegar o curso de custeio, por exemplo, para ter uma ideia, então é modular e dentro de cada módulo você vai encontrar algumas aulinhas. E essas aulas elas ficam à disposição por 90 dias, né? Pode assistir quantas vezes quiser, além da aula ao vivo, além do nosso grupo no WhatsApp. Tá bom? E beleza, pessoal, muito obrigado. E eu vou ficar aqui para responder alguma dúvida que vocês tenham. Então, à vontade.